A vacina, quando entra em nosso corpo, alguns dias depois, ela desaparece. Quando a gente faz vacina, uma das coisas que a gente tenta fazer é fazer com que ela se mantenha em nosso corpo por mais tempo. Uhum. Tenta ver se ela se mantém mais tempo, que é para ter tempo o sistema imunológico tá ali, tipo, atacando, e aí gera uma memória mais duradoura, sabe? Gera uma resposta imunológica mais robusta em memória. E a gente tenta que seja mais duradoura. Então, como é que você vai desintoxicar algo que não existe mais ali? Que existe a resposta imunológica contra a vacina, que a gente quer que seja duradoura. Mas a vacina, ela desaparece rapidamente, mas desaparece mesmo. Ela tem uma validade... Ela chega no corpo, e depende de cada organismo? Não, assim, chega algum, tipo, sei lá, passa uma semana, esquece, você não vai ter mais nada da sua vacina no corpo. Porque é um bicho estranho, é uma coisa estranha ali. Uma das coisas que o sistema imunológico faz é identificar o que é estranho e destruir. Essa é a função do sistema imunológico. Ele vai lá e tem, sei lá, acontece um vírus. Um vírus é uma coisa estranha. É um corpo estranho. Ele vai lá, destrói o vírus, só que qual foi a coisa da evolução? Ok, então eu já tenho uma memória para aquele tipo de vírus. Quando ele tem memória, a resposta, quando ele foi infectado novamente, ele responde, ao invés de demorar 7 dias, 21 dias para ter uma resposta efetiva, quando tem uma memória, nos primeiros dias já começa a responder muito rápido. Então não dá tempo nem de adoecer. O que nós fazemos é basicamente tentar imitar a natureza. Eu falei, opa, se a natureza faz isso, eu não vou colocar o vírus nem a bactéria, eu coloco um pedaço da bactéria, aí eu ponho, ou então o vírus morto, fragmentado e tal, coloco ali, o sistema imunológico vai entender como estranho e vai gerar memória. Quando a gente tiver contato com o vírus, ele vai proteger. Essa é a sacada, assim, mas não tem nada, vai demorar por muito tempo. Outra coisa louca que falava é... Olha, mas quem tem alergia a alumínio, a metal de alumínio, vai ter problema. Mercúrio também, não era? Mercúrio era, e alumínio... Ovo também. Ovo também, é. Aí eu falava, mas pessoal, a gente coloca sim alumínio em algumas vacinas, mas é sal de alumínio. É sal. Sabe, é sal de alumínio. Não tem nada de metal ali. Uhum. É diferente do fato de você falar alumínio, sabe, hidróxido de alumínio. Isso aqui é sal. Não tem nada de metal. Inclusive, até que gera uma dorzinha, é um pouco propositado. É importante que dê uma dorzinha. Porque a dor gera o que a gente chama de inflamação. A dor é um dos componentes da inflamação. Certo. E a inflamação é importante. Quando você fura aqui, você gera aquele furinho, aí gera um dano do tecido. Tem uns componentes ali que são atrativos para o sistema imunológico. Porque o sistema imunológico vai lá para ver se tem alguma coisa estranha de destruir, mas ele também vai leva um exudato ali, um monte de componente, para que haja a reconstituição do tecido. Quando você corta ali, você não fica inchado e tal, aí tem um monte de componentes do sistema imunológico. Se tiver alguma coisa, ele destrói. Só que ali vai aqueles componentes que é para que o tecido seja recuperado. Então tem basicamente o que a gente faz é tentar imitar a natureza, mas não passa desse ponto, até porque... E eu vou te falar, por mim, eu queria que a vacina não demorasse mais no corpo, porque aí eu sabia que eu ia desenvolver uma vacina que não ia precisar ter boost, sabe? Seria duradoura, sabe? Essa seria a ideia, esse é o que é... É o que acontece com algumas vacinas, as vacinas chamadas vacinas de organismos atenuados. Que, assim, atenuado é enfraquecido, que não é morto. Mas não teve para Covid-19, tá? Atenuado. Então, você pega boa parte das vacinas, ela é atenuada. Então, o que acontece? Ela ainda se multiplica em nosso corpo, vai lá, um vírus se multiplica, só que ele não causa nenhuma doença, ele não se multiplica ao ponto de gerar doença. Por exemplo, lá... febre amarela, ou coisa assim. Quem é maluco não tomar vacina dessa febre amarela? Então, assim, mas assim, ela é atenuada, ela não causa doença, mas ela é atenuada, então ela se multiplica. Aí, por isso que aquela vacina, ela, gera uma imunidade duradoura, mas que não aconteceu agora para a Covid-19. A gente não focou nisso, até porque o vírus era muito novo e tinha que dar resposta muito rápida, tinha que usar tecnologia, tinha que usar o que já era padronizado, por exemplo, lá da Sinovac. Olha, ali a gente mata o vírus, sabe que vai funcionar, não vai ser tão boa, mas vai ser o suficiente para salvar vidas.
essas tecnologias novas. A gente não entrou nessa de vírus atenuado porque, tipo assim, a gente precisava estudar mais o vírus. Às vezes, para atenuação, gera 5 anos, 10 anos, sabe? Então, isso é outra coisa. A gente não selecionou tecnologias que demoraria muito. Sabe? A gente precisava entender o vírus e não gerar problema.